Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que os encontrem muito bem. Hoje eu vim trazer a vocês um tema muito atual. E esse tema ele vem muito de encontro com esse amigo e irmão aqui. E o tema é: como eu lido com as ansiedades e depressões há 20 anos. Exatamente isso, vou repetir. Como eu lido com a depressão ou as depressões, exatamente assim no plural, e as ansiedades há 20 anos ou há mais de 2 décadas. E, aliás, o tempo não é amigo de ninguém. Então, é natural que o corpo e a mente, as percepções e a parte de cognição, entre outras coisas, elas também vêm de encontro e elas são bastante afetadas e seriam mais se eu não fizesse o que eu vou contar para vocês. Mas antes disso, queria voltar esses 20 anos no tempo, pois é de suma importância, né? E foi numa quinta-feira, eu estava no escritório, trabalhando, mas eu já estava sentindo, ou estava sentindo sintomas, as quais eram bem diferentes daquele... Bom, me chamo André Marcondes, que o André tem sentido. Já estava me sentindo diferente, já estava mudando, algo em mim estava muito errado. Bom, a cidade de São Paulo, as grandes capitais, elas são muito desafiadoras. Nós somos, nesses lugares, literalmente, somente mais um. Mesmo com toda a evidência online, mesmo com toda a evidência no Instagram, mesmo com toda a evidência, ou com o mínimo de evidência no Facebook, nós percebemos que somos apenas mais um. E nas grandes capitais, transitando daqui para lá, nós percebemos que realmente estamos sozinhos no deserto. E muitas das vezes, por sorte, ou por causa da vida, das pessoas que nos relacionamos, no nosso trabalho, nós temos a felicidade de conviver ali com um número mínimo de pessoas e que, por sua vez, vai aumentando. Enfim, em 28 anos morando em grandes capitais, sendo desses 28, perto de 30 anos morando em capitais, quando eu me dei conta, eu pifei nessa quinta-feira, ao qual eu estava falando a vocês. Quando eu digo eu pifei, eu fui sentindo aqueles primeiros sintomas, né? Como eu disse, não estava me sentindo muito bem, fui ao banheiro, eu sentia esse calor, calafrios, vontade de vomitar. Mas como eu vivia naquela época, não dá para esquecer. Eu tinha uma parceira, eu tinha uma vida igual à sua. Compromissos da hora que acorda, a hora que vai dormir e quando dá tempo, um pouco de lazer. Felizmente, as grandes capitais, elas oferecem muitas oportunidades, até gratuitas, para que possamos, após o horário de trabalho, possamos, digamos assim, adquirir para quem gosta ou participar desse mundos multiculturais. No entanto, isso mudou, felizmente. Hoje, em muitas cidades do interior, um pouco mais afastados das capitais, em 8 estados os quais eu conheci, em muitos estados os quais eu conheci, hoje nós podemos participar e, o melhor, nós podemos ter acesso a muitos eventos aos quais não pagamos, e os meus passatempos eram quando tinha folga. Era caminhada, praticar esporte, jogar voleibol, fazer musculação, fazer caminhadas à noite, leituras frequentes. No entanto, tinha uma bateria de trabalho exatamente como vou te falar, gente, de 14 horas.
Acordava às 6, 7 horas da manhã e quando eu me dei conta, já era 21, 22, 23 horas eu ainda estava em total produtividade e ação. Aonde eu errei nisso? Esqueci de prestar atenção realmente na minha respiração. Esqueci de prestar atenção na minha pessoa. Esqueci. Meu foco era exatamente o de sempre. Trabalhar, estudar, ganhar dinheiro. Meu foco era, como de todas as pessoas no mundo, era realmente viver nesse ritmo, desenfreadamente. E quando me dei conta, e foi bem lá na frente, eu desenvolvi ansiedade, e por sua vez desenvolvi o começo de TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, e são muitos os tipos, mas só que bem pequeno, e desenvolvi, que gera muita palpitação, e uma vontade de exatamente nada, eu só queria ficar deitado. Sei que essa experiência, isso que eu estou dizendo, para quem vive e está conseguindo administrar isso, é de suma importância. Bom, então como eu administro as ansiedades e as minhas depressões? Acho que esse tema é muito importante, pois não é só sobre a minha dor, mas sim sobre a tua dor, sobre você, que às vezes não está notando que pode a qualquer momento desenvolver esse tipo de coisa. Já está pessoas que estão vivendo isso, elas percebem de alguma forma, às vezes só não falam para que você não fique chateado, que você está nessa vibe, nessa constante life de fazer, construir, produzir, vamos lá, e só que quando você se dá conta, por alguma razão, o tique e o teco, falando de uma maneira rebuscada, começa a não funcionar mais. Por quê? Porque você não está simplesmente prestando atenção nisso. Há quem diga que esses dois sintomas que andam juntos, ou três, aos quais eu mencionei aqui para vocês, andam juntos, ele é um chamado a olhe para dentro de você, pois a vida não é só essa que você está levando. É um chamado literalmente ao espírito, é um chamado à meditação, é um chamado aos exercícios físicos, é um chamado a ir além das coisas materiais, é um chamado, há quem diga, que é um chamado a ir à transcendência daquilo que nós fazemos. Bom, o que eu fiz e o que eu faço para administrar nos dias atuais, meus amigos, além de tomar remédios contínuos, antes eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu também, e às vezes até deixo algum período sem tomá-los, mas um deles, se eu não tomar, me dá um pouco de dor de cabeça, isso me incomoda. No entanto, o exercício compensa isso, e fugir um pouco da sociedade também me ajuda muito. O que eu faço é exatamente o que eu vou dizer para vocês. Primeira coisa que eu faço de manhã: orar, meditar. Segunda coisa que eu faço de manhã: me preparar para o dia, respirar, avaliar como é que estão as coisas, tomar um remédio caso eu esteja tendo algum tipo de crise, ansiedade, etc. Caso eu esteja com porque a ansiedade significa pressa. Depressão significa, poxa, eu estou na memória daquilo que não foi bom. Aí, quando as duas se fundem, dar-se-á a depressão, dar-se-á um transtorno de emoções imensas aqui. Seja mais direto, senhor André. Vamos lá, meus amigos. A pessoa mais especial da minha vida, ao qual a pessoa mais especial da minha vida também desenvolveu isso.
E essa pessoa mais especial da minha vida, ao qual convivo muito pouco, devido a minhas constantes locomoções, também desenvolveu isso. E, infelizmente, ela desenvolveu depois de muita idade, depois de 7 décadas de vida. E, junto a isso, ela acabou, gerou muita dificuldade em administrar isso, porque não havia remédio nenhum que fizesse com que ela realmente ajustasse, embora algumas pessoas dão certo. Bom, a partir daí é história, quando as coisas foram se tornando mais difíceis. E eu avisei-a. Eu aviso as pessoas. Eu hoje, as pessoas que me dão liberdade, uma certa liberdade, eu digo e falo para elas. E se quiserem conversar a respeito, eu estarei sempre aberto. Aliás, se quiser falar sobre isso, manda um oi aqui no canal, que depois a gente conversa mais. Será de uma grande alegria poder estar dividindo isso com você, aprendendo sobre isso e, por sua vez, estar, quem sabe, até te ajudando de alguma forma. Adiante. E quem é a pessoa mais especial da minha vida, né? Ou poderia ser? Certamente a minha mãe. Bom, eu não ia falar, mas eu acredito que você deve ter sentido isso. E eu fui, como eu disse anteriormente, avisando-a. E, sendo redundante, hoje, eu com essa... Ainda me lembro que ela me quis, sempre que estávamos juntos, ela me perguntava: meu filho, como é que você consegue administrar isso há tanto tempo? Como é que você consegue, do jeito dela, como é que você consegue, o que você faz para administrar isso mesmo tomando remédio, pois os remédios não estão dando certo? O que você faz porque, enfim, ela fazia questão de conviver comigo para poder, e eu, lógico, nunca vou, ainda mais não porque ela é minha mãe, mas eu não vou negar nenhum tipo de informação às pessoas. Mas olha, a recomendação principal que eu sempre dava para minha mãe e para essas pessoas: orações. Por incrível que pareça, orações, remédio, exercícios físicos, caminhadas constantes, orações, leituras constantes e se arriscar mesmo. Coloca o remédio na necessaire, redução da cafeína, exato, redução do café. Isso não é uma propaganda contra o café, mas o café ele acelera a gente, ou nos acelera. E era isso que eu falava para ela. E hoje, gente, para terminar esse vídeo, é isso que eu venho falar para vocês. Bom, não são apenas os remédios. Os remédios, o psiquiatra, a psicóloga, nossos amigos, os bons e poucos amigos que nós temos. Então, não basta só isso. Nunca foi ou será o suficiente. Aliás, muitas pessoas hoje estão passando por isso e não sabem, ou estão começando a desenvolver isso e não sabem porque esqueceram de si mesmos. Esqueceram dessas pequenos toques aos quais estou dando para você, que é: gente, pratiquem, além dos remédios, oração, exercícios físicos, leitura, e sempre que puderem, e que pelo menos uma vez por semana, recolham-se, procure um mentor, procure realmente olhar para dentro de vocês, procurem de verdade diversificar as opções vamos lá, sem fazer propaganda de terapeuta, mas de terapias ou autoterapias. Procurem se conhecer. Sócrates, o filósofo aos quais você pensa que conhece, mas poucos de vocês leram a respeito dele, entre outros. Você só conhece a palavra, conhece a ti mesmo, e eu não tenho dúvida disso, mas caso eu esteja enganado,
pode me criticar aí embaixo que eu vou ficar muito feliz. Ele realmente disse: conhece a ti mesmo, ou conhece a verdade e ela os libertará. Significa exatamente isso. E o autoestudo, gente, consideramos que nós somos, vamos lá, um pequeno universo, e o nosso cérebro, e com esse... Sim, nós somos um pequeno universo. Começando pelo nosso cérebro, com as suas bilhões de conexões neurais. Quer entender isso? Só jogar lá no YouTube, você vai ver quem você é por dentro e o que essas coisas são, e vai ver sob o ponto de vista de cientistas, biólogos, o quanto o nosso corpo, de certa forma, ele nos ama, e quanto aquele que realmente nos criou, ele nos ama. Adiante. Prestem atenção mais em vocês. Olhem, respirem mais, pensem mais. Meus afazeres não permitem com que eu penso. Eu fico em ônibus horas por dia. Minhas memórias me incomodam demais. E por aí vão as justificativas. A mente, meus amigos, ela é uma mentirosa. Então, e não dá para brigar com ela, mas dá para dar uma distância dela e prestar atenção que ela não é você. E esse é um exercício simples, e isso que eu estou dizendo não é nada novo. Se você conseguir tirar esse olhar da tua mente e prestar atenção na tua respiração, enquanto você faz essas pequenas coisas, as quais eu disse a vocês, que é, sim, continuar fazendo os tratamentos aos quais você faz, continuar nesse autotratamento. Há pessoas que dizem: hoje eu não tomo mais remédios. Há pessoas em todos os canais todos, até seus colegas, relacionamentos: hoje eu não preciso mais de tomar remédios. Hoje eu não preciso mais não estou indo mais ao psicólogo ou ao psiquiatra. Ótimo. Olha, ainda assim, observe como está o estilo de vida que vocês estão levando. Repito, para encerrar esse vídeo que já está longo demais, olhem para dentro de vocês. Observe a respiração. E quando eu falo respiração, observem os acontecimentos, mesmo diante da correria do dia a dia, mesmo diante aquilo que realmente está acontecendo dentro de você enquanto se relaciona com as pessoas. No meio, na floresta, ou no deserto, ou no mar, e esse é um pensamento antigo, na floresta você é apenas mais uma árvore. No deserto você é apenas um punhado de areia. No mar, você é apenas uma gotinha. Em sociedade, nós somos múltiplas coisas. Nós somos aquilo que pensamos sobre ela, nós somos aquilo que entregamos para ela, nós somos uma persona, nós somos aquilo que nós realmente, as pessoas pensam de nós. No entanto, isso não é, se você olhar bem mais fundo, é o deep dos negócios, você vai ver que não é. Se olhar bem mais fundo dentro de você, você perceberá que, por isso as leituras, as reflexões, os exercícios físicos e o autoconhecimento. Ou a busca desse autoconhecimento através da literatura, através de pesquisas, enfim. E enquanto você se faz os seus tratamentos alopáticos, ou enfim. E existem diversos tratamentos alternativos. É imprescindível você realmente fazer essas práticas. Bom, é isso que você faz, senhor André. Então, muito obrigado, né? Seu vídeo já está longo demais. Então, meus amigos, as depressões, as ansiedades, elas, para cada pessoa, quando elas surgem, na minha pobre visão, ela foi um chamado, e eu já estou com 52 para 53 anos, ela foi um chamado há 20 anos atrás, e eu
tenho isso na memória, né? Um chamado a se cuide, mude de estilo de vida. Foi um chamado de realmente, olha para você. Constrói, trabalha, estuda, faz o que tem que ser feito, mas olhe para você. A depressão e as ansiedades, além das depressões das quais nós vivemos no mundo, que são as notícias, nem sempre agradáveis, elas também são tipos de depressões que levam e fazem com que nós nos tornemos ansiosos. Viver em sociedade é isso. Elas também são desafios. Você pode superá-las e é diário. É diário, meus queridos. Como eu acalmo tudo isso? Esse o caminho, meus amados. Exercício. Conversar com pessoas que colocam vocês para cima. Leitura. Conviver com pessoas do bem. Conviver com pessoas as quais realmente te inspiram. Mas essas pessoas elas não existem ou elas estão ficando defasadas. Não tem importância, dá um jeito. Tem sempre alguém. Somos 8,500 bilhões de habitantes no mundo. Procure alguém ou conviver com pessoas as quais você realmente te elevem. Ajudem você a pensar, a produzir. Mas eu sou acometido sempre com tolices. Você e eu não vamos conseguir ficar, meus queridos, longe de tolices. A não ser que você vá morar longe de tudo, viver como eremita, né? Mas Goethe, se eu não estou enganado, tinha razão. A sociedade, nós ficamos sozinhos na solidão, ela nos assusta, nós corremos para a sociedade nos incomoda, nós voltamos para a solidão. Com esse pensamento eu encerro esse vídeo sobre como administro, espero ter me feito entender, as depressões e ansiedades, exatamente assim no plural, porque elas vêm e vão, que é o feijão com arroz, meus amados. Uma vez que é realmente fazendo o que tem que ser feito, exatamente assim, que tem que ler, que é através da leitura, que aí eu tiro o olhar sobre minha pessoa e começo a olhar para outros pontos de vista, outras relações, que é através da meditação, ou de práticas ou mindfulness, que é a prática do foco. E a outra coisa a qual eu faço para que eu consiga ir superando é usar das alopatias ou até remédios homeopáticos. Evitar o café quando tem que evitar. Mas eu não consigo evitar o café. Aí é com você. Procure o seu psicólogo, psiquiatra, ou entre lá no chat GPT e, enfim. Você tem que se conhecer. Você sabe o que fazer. Procure não, é isso que eu faço, meus amados, e até peço perdão desse vídeo tão longo. Bom, oração, meditação, leitura e diversificação da vida, mas acima de tudo, sem perder a atenção sobre si próprio. A nossa vida nesse mundo, meus amigos, ela é passageira. Vai acabar a qualquer minuto, queiramos ou não. As depressões e ansiedades, e às vezes nós somos acometidos, você que passa por isso, às vezes com muita força, não tenho dúvida nenhuma que parece que às vezes que vai ser o último momento da tua vida, mas na verdade não é isso. Palpitação no seu coração, faça ele bater mais, vai caminhar, vai fazer exercícios. Sua cabeça está cheia de pensamentos aos quais não te pertencem mais, porque fazem parte da tua memória e são tolos. Vai se exercitar. Vai botar mais peso. Vai caminhar. Tive um dia difícil. Não estou conseguindo me controlar.
vai orar, meus amados. Eu não tenho dúvida que com essas práticas e conversando e se relacionando com pessoas do bem, que te elevam, você certamente e todo dia sairá vencedor. Como eu estou tentando ser vencedor dia após dia nessa vida finita. Um grande abraço a todos, foi um prazer, desculpa esse vídeo tão longo. Esse vídeo irá para outros canais. Compartilhe, curtam. Se quiserem conversar por respeito, será de um grande prazer, será de uma grande alegria. Um grandíssimo abraço.